Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o título que Deus me deu para essa mensagem é um chamado aos filhos de Deus. Eu já tive ministrando essa palavra algumas vezes e Deus tocou meu coração, queimou no meu coração para que eu estivesse compartilhando mais uma vez isso, para que você possa avançar, né? Para que você possa ser capacitado pelo Senhor. Muitas vezes a gente entende esse tema, né? Cura e libertação, estamos aqui para pedir algo para o Senhor, para clamar, e amém, é isso mesmo, né? Mas a minha oração tem sido muitas vezes, se você já orou comigo aqui na frente, Deus tem me incomodado com essa frase: Pai, não só abençoa o meu irmão que está aqui, mas torna ele um abençoador, para que ele possa avançar, né? Contar o testemunho dele, para que ele possa ser usado poderosamente pelo Senhor. Você é filho de Deus? Tem filho de Deus hoje aqui? Amém? Então essa palavra é para você, né? Não só para hoje, não só por hoje, não só para essa quinta-feira, mas por toda a vida. Guarda isso, presta atenção, foca aqui, coloca o seu celular aí no modo avião, anota aí, Deus tem algo precioso, precioso demais para você. Deus tem chamado por filhos e filhas para estarem ao seu lado, sabendo quem são nele e avançando nele, servindo com coragem e ousadia. Deus quer levantar um exército dispostos a obedecer e pagar o preço para verem transformação de muitas vidas e famílias que serão restauradas e capacitadas nesse tempo de um mover sobrenatural e maior do que nos últimos tempos. Por isso você tem que entender e atender seu chamado, servir seu ministério, ser usado nos dons que Deus já te deu e quer te dar. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo aqui tão abençoado. Nós clamamos mais uma vez pelo teu mover aqui. Nós clamamos aqui, Senhor, para que o Senhor venha derrubar toda a batalha mental, Deus, toda a apatia, toda a frieza, toda a apostasia, Deus. Que o Senhor venha transbordar o teu amor aqui, Deus. Que o Senhor levante aqui um exército de homens e mulheres sarados no Senhor. Que o Senhor possa usá-los com valentia, com ousadia, Deus, e que possamos avançar como igreja nos teus propósitos, Senhor. Que estejamos sendo aqui polidos e colocados na aljava do Senhor, para sermos lançados diretamente para o propósito que o Senhor tem para cada um aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer alguns conceitos para ajudar você a entender as diferenças e as relações entre chamado, ministério e dons. Muitas vezes há uma confusão entre o chamado, para aquilo que eu fui chamado, o meu ministério, os dons, e são coisas distintas, são coisas relacionadas, mas tem uma ordem. E eu quero falar disso para você essa noite. Eu quero falar sobre o ministério, o que é o ministério, um conceito de ministério. E ministério é algo mais ligado ao serviço no reino. Envolve dons e talentos, mas está mais ligado a ter uma tarefa e a cumprir uma demanda. E a igreja se move naturalmente através de ministérios específicos, como o ministério de crianças, ministério com jovens, terceira idade, aconselhamento pastoral, ensino da palavra, pregação. E ministério vem do grego diaconia, que significa serviço, significa ofício e significa tarefa. Por isso que lá em Atos, tem um exemplo bem claro aqui para nós, capítulo 1, versículo 24 e 25, diz: E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. Você lembra desse texto? Judas havia entregue o Senhor e aí ele se mata. E aí os apóstolos aqui estão orando. E eles dizem assim: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, no qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Então agora aqui existe uma vaga para esse ofício. E precisa de alguém capacitado, precisa preencher a vaga para essa demanda, para esse serviço.
Então esse é um conceito de ministério. Mas eu quero dar uma ênfase maior nessa palavra para o chamado. O que é chamado? Chamado é um termo mais profundo do que apenas ter um ministério. Apenas ter um serviço. E Deus me trazia um exemplo sobre uma árvore. Se você já viu uma árvore sendo cortada e sendo arrancada pela raiz, e às vezes ela tem aquele monte de raízes ali secundárias, mas ela tem uma raiz principal, uma raiz de sustentação. É sobre essa raiz que eu quero falar essa noite. Esse é seu chamado. É a raiz que te sustenta no ministério, no serviço, nas tarefas que o Senhor te dá, nesse ofício. É essa raiz forte, essa raiz que está lá ligada à fonte, que você tem que ter. Esse é o seu principal chamado. Esse é o seu primeiro chamado. Sabe aquelas palmeiras, quando você vê no deserto, muitas vezes, não tem nada ao seu redor, e elas estão lá viçosas, porque as raízes delas estão profundas, estão ali alicerçadas na palavra de Deus, na oração, na comunhão. E é como diz lá em Isaías capítulo 11, quando diz assim, capítulo 11, versículo 1, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. É das raízes. Israel naqueles dias estava sem esperança. E muitos das outras nações que estavam ali olhavam para Israel e falavam assim, isso não vai dar mais nada. Não vai dar mais frutos. Olhavam do solo para cima, não tinha mais folhas, não tinha mais galhos. Parecia que não tinha mais esperança. E é isso que Deus está trazendo hoje aqui para nós. Talvez muitos olhem para as suas vidas, ou algumas pessoas olhem para a sua vida e digam assim, não tem mais esperança. Porque só enxergam ali do solo para cima. Mas o Senhor está trazendo essa palavra para você hoje, que se você estiver com as raízes firmes no Senhor, se você estiver com as raízes profundas em Deus, então no tempo do Senhor, no tempo que Deus estabeleceu para a sua vida, você vai voltar a dar frutos. Deus quer trazer um renovo, e é das raízes que vai sair esse renovo. Aqui como foi com Davi. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, tenho certeza que você já leu essa passagem, mas talvez você não leu dessa forma ainda. Jesus diz assim para nós, Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quando eu olho para essa passagem, eu entendo que ela também traz algo escatológico, algo que fala do fim. Porque Jesus está falando assim, muitos naquele dia vão me dizer. Jesus não é Deus? Sim ou não? Ele não é pego de surpresa. Ele já sabe das coisas. Ele está dizendo assim, vão me dizer naquele dia. Cabe a nós não estarmos lá ouvindo isso da boca do Senhor. Mas é como se estivessem dizendo para o Senhor, Senhor, nós não tínhamos um ministério? Nós não servíamos? Jesus não está falando que é mentira. Estão falando aqui, mas não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres. E o Senhor vai falar assim, vocês fizeram muitas coisas, usaram bem o meu nome, mas nunca trabalharam comigo, nunca tiveram raízes profundas, tiveram uma agenda cheia de serviço, cheia de um ofício, mas nunca tiveram comunhão comigo, nunca me conheceram de perto, nunca escutaram a minha voz. Quando você ouve o seu chamado por Deus, todo o resto é consequência. Quando você ouve o seu chamado no Senhor, de ter essas raízes profundas, de estar sendo alimentado por esse amor do Senhor, todo o resto, todo o serviço é consequência disso, dessa relação.
Por isso que lá em Judas capítulo 1, versículo 1, Judas só tem um capítulo. Se eu fosse escolher um versículo para essa palavra, seria essa. Uma palavra rema na minha vida. Deus tem falado demais comigo através desse pequeno versículo. Eu quero que você guarde isso, não esqueça essa palavra. Judas 1:1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aos que foram chamados, são amados. Esse é o seu primeiro chamado. Esse é o primeiro lugar que você deve estar. O chamado fala de algo sobre ser e de um lugar para estar no Senhor. Antes de Deus te dar um ofício, Ele te dá amor. Antes dele te dar uma tarefa, Ele te capacita com um coração novo. Senão você vira um legalista. Senão você só cumpre a tarefa pela tarefa, o ministério pelo ministério, mas não tem um propósito. Você não ouve o Senhor. E aí o Senhor inicia um processo de restauração em você, que dura por toda a vida. É por isso que lá em Judas não está escrito aos que foram chamados, aos que ouviram o chamado. Deu-lhes muito trabalho e um ministério cansativo. Foi isso que o Senhor falou? Aos que foram chamados, foram amados. E o seu ministério é consequência desse renovo, desse amor de Deus. Eu quero trazer alguns conceitos aqui, como é de praxe, eu gosto de trazer sobre os originais. Chamar, no Novo Testamento, quando você vai para o grego, ele vem de uma palavra, epikaleomai, que significa deixar-se dar um sobrenome. Você tem um sobrenome? Isso significa que você pertence a uma família. Deus quer te colocar na sua família, na família dele. Deus não quer trocar o seu nome no sentido de trocar as suas características. Você lembra de Paulo? Paulo, no melhor dos sentidos, não se transformou numa florzinha depois que se converteu. Paulo era muito enérgico antes de se converter e continuava esse cara muito enérgico. Só que agora Deus apontou ele para o lugar certo e agora ele está indo em direção ao alvo que o Senhor tem para ele. O Senhor deu a ele agora um sobrenome, uma família, agora ele pertence ao Senhor. Agora ele achou esse lugar. Mas eu gosto muito quando você vai no Antigo Testamento. Eu não posso deixar de lado o Antigo Testamento. Aonde chamar vem de uma raiz primitiva no hebraico chamada kará. Então, quando Deus chama você, Deus não está apenas fazendo um convite. Não é um convite tipo assim, olha, se der, apareça lá. Essa não é a aliança e o compromisso do Senhor conosco. Quando Deus te chama, quer dizer que Deus está gritando por você. Ele está se dirigindo até você, até te encontrar. Ele está convocando, requerendo, proclamando, nomeando você. Ele está designando e escolhendo você para te amar. É isso que Deus quer que nós venhamos a entender sobre chamado. E o resto é consequência. O resto é uma capacitação em amor que Deus dá para nós. Mas Deus quer que eu e você estejamos nesse lugar de sermos amados. De o Senhor dar uma nova identidade para nós, um novo coração. Sobre ser e estar. Sabe o vazio que muitas vezes não se completa em você? Você já sentiu isso? De buscar muitas vezes no mundo, como nós cantamos aqui. A gente busca no mundo muitas coisas, um emprego novo, um carro novo. E tudo bem com isso. Mas às vezes você volta para casa, passa um tempo, olha para aquele carro, não é aquilo. Sabe por quê? Porque é o servir a Deus que está te faltando. É sobre estar nesse lugar. É nesse lugar que você foi feito para estar. E ali você vai encontrar satisfação no Senhor. É por isso que lá em Romanos 11, Paulo diz assim para nós. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
E essa vocação também vem do grego klesis, que é chamado, porque os dons e o chamado de Deus para nós são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Ele te chamou semana passada, te chamou ontem, está te chamando agora. E se você por um acaso não atender, amanhã Ele continua te chamando. Deus continua te convocando para estar nesse lugar, de ser amado, de você se firmar nesse lugar, de você criar raízes profundas nele. Sabe como a rocha que o Senhor fala da casa construída sobre a rocha? Aonde vêm as tempestades, aonde vem o mau tempo, aonde aqui Isaías está dizendo que sairia um rebento dessa raiz, é isso. Do solo para cima, muitas vezes, naqueles dias, naquele tempo, não tem muita coisa. Talvez você tenha enfrentado situações difíceis, muito difíceis. Mas se as suas raízes estão profundas no Senhor, de estar no lugar secreto, de estar meditando na palavra, num lugar de oração, pode vir o que for, quando você presta atenção em ouvir o seu chamado, você é alguém imparável. Você é como uma locomotiva de Deus. Deus te coloca nos trilhos e você simplesmente vai. E as coisas acontecem, mas você sabe quem é no Senhor. Você está firmado no Senhor, você tem raízes profundas, você achou a fonte. Você ouviu o Senhor. Ele quebrantou o seu coração. Não há nada impossível para o Senhor. Eu já vi vários milagres, nós já vimos vários testemunhos aqui, mas a principal coisa que eu vejo sempre nessa relação de Deus conosco, como a irmã testemunhou aqui, é sempre quando Deus quebra um coração. Essa é a especialidade de Deus. E muitos de nós têm que ter muitas vezes o coração quebrado, para daí ouvir o Senhor. Lá em Romanos 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. O ministério vem com ser servo. É uma característica que o Senhor coloca em você. Sobre ser separado para Deus. Não é só um título, não é um anel no dedo, mas é sobre Deus mudar a sua história. E você passa a enxergar de uma outra forma, como nós falamos muitas vezes aqui de ressignificar. E é isso que Deus quer fazer com a nossa história. Satanás muitas vezes vem com acusações, ele pega um passado que já ficou lá e ele fica eliminando na sua mente, e ele bloqueia e ele deixa você travado. Deus tem falado isso comigo muitas vezes. Satanás tem basicamente 2 propósitos na sua vida. O primeiro é de não deixar você se converter. Existe uma batalha, existe uma barreira para você vir aqui, para você aceitar Jesus, para você confessar Jesus. Essa já é uma barreira enorme. Mas aí não tem como, o Senhor te chama para estar nesse lugar. E aí você confessa Jesus e amém. A primeira batalha foi vencida. Você está salvo, você foi selado com o Espírito Santo. Mas aí Satanás quer tornar você alguém inútil. Quer que você venha no culto e fique sentado na cadeira. E acabou por aí. E Deus quer que você avance. Deus quer usar você. E é um privilégio. Entenda, Deus não precisa do nosso serviço. É um privilégio fazer parte da obra de Deus. O Senhor vem aqui, faz assim e está tudo feito. Mas o desejo do coração de Deus é que nós venhamos a estar nesse lugar, adorando Ele. Sabe como a mulher samaritana não entendia, tinha algo sobre religiosidade ali, e Jesus pontua isso com ela: olha, não é nem lá e nem aqui, mas é aqui dentro. É nesse lugar que você tem que me achar. É nesse lugar que você vai se tornar imparável. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, falando algo sobre dons, Paulo diz assim para essa igreja: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Sigam o amor. E esse amor tem nome. O nome dele é Jesus. É o Senhor que nós devemos seguir. Muitas vezes nós seguimos tantas coisas.
Seguimos tantas páginas lá no Instagram, tanto conhecimento, tanta informação do mundo, e o último da nossa lista é o Senhor. E Paulo já aqui no versículo 1 diz: sigam o amor e procurem com zelo, procurem com dedicação, com esmero os dons, principalmente o de profetizar, o de falar sobre os propósitos do Senhor, o de pregar a palavra do Senhor. Versículo 12 ele diz: assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. É para isso que servem os dons. É para isso que o Espírito Santo distribui os dons. São ferramentas, são presentes do Senhor para nos capacitar e edificar a igreja do Senhor. Existe um autor que diz assim: os dons são ferramentas úteis e específicas de Deus para você trazer glória a Deus e não a você, a fim de que você cumpra o seu propósito e testemunhe do amor e poder de Deus na unidade do corpo de Cristo. Muitos por aí têm já um ministério, já exerce um ofício, mas muitas vezes não escutaram o seu chamado. Será que isso é possível? Claro que é. Tem muitas pessoas andando por aí com a agenda lotada, mas ainda não aprenderam a estar nesse lugar de serem restaurados no amor de Deus. É muita religiosidade, muita doutrina e pouca comunhão com o Senhor. Você lembra de Isaías capítulo 6? Quando ele diz lá no versículo 8 assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disso, depois do quê? Você lembra que ali um anjo do Senhor aparece para Isaías e toca os seus lábios como uma brasa. Esse é o lugar que ele precisava ser tocado. Qual é o lugar que você precisa ser tocado? Qual é a área da sua vida que Deus precisa destravar em você? No capítulo 1, Isaías já não era profeta? Ele já não tinha ministério? Claro que tinha. Ele já trabalhava para o Senhor. Mas no versículo 8 aqui do capítulo 6 é que ele pode dizer: envia-me a mim. Ele encontrou esse lugar de ser restaurado no Senhor. Agora o ministério teve um propósito diferente. Ele encontrou esse lugar no Senhor. A convocação de Deus para nós, para servi-lo e segui-lo, é irresistível e alcançará muitos ao seu redor. Por isso que lá em Mateus 9, 9 e 10 diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. E estando Jesus à mesa, guarde isso, à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ser chamado é como Adão. Deus chama ele a estar de novo no lugar que ele foi criado para estar. Você lembra lá de Gênesis 3:9, diz: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E é claro que essa não era uma pergunta rasa no Senhor. Deus sabe onde nós estamos. Isso não se trata de um lugar geográfico. Deus está perguntando para dentro de você: aonde está o seu coração? Quem é o seu Senhor? Olha para a sua agenda. Talvez você descubra quem é o seu Senhor. E Deus está te chamando para estar nesse lugar novamente, para você voltar às origens, voltar nesse lugar de relacionamento com Deus. O chamado de Deus para você, guarde isso. O chamado de Deus para você é revelado na mesa da comunhão. Essa mesa de comunhão te prepara para o seu ministério. Você lembra lá de Lucas 24, o caminho de Emaús? Aqueles dois discípulos que estavam caminhando para Emaús, e Emaús significa águas mornas, eles estavam distantes do propósito dele. Eles haviam deixado o chamado de lado, consequentemente o ministério e tudo mais. E Jesus aparece para eles ali no meio do caminho. O Senhor sempre aparece para mim e para você quando estamos desanimados.
no meio do caminho. Só que muitas vezes nós não ouvimos. Mas quando eles param no lugar e sentam à mesa, é ali que os seus olhos são abertos. O seu chamado a estar nesse lugar de novo é restaurado. E eles podem confessar isso. Mas não nos ardia o coração quando Ele nos falava e nos abria as Escrituras. E eles podem voltar para o propósito, podem voltar para o chamado deles, podem voltar a servir o Senhor. Antes de realizar milagres, você tem que conhecer quem os distribui, ter intimidade com Ele e ser sarado nele. Existe alguém aqui essa noite que quer impor as mãos e ver pessoas saradas, curadas? Erga sua mão bem alto, deixa Deus te ver. Pessoas que têm esse desejo de impor as mãos e pessoas serem saradas e curadas. E Deus quer derramar isso sobre nós, Deus quer derramar isso na sua igreja, mas existe uma ordem para isso. Não é simplesmente o fazer, mas é ser. Por isso que lá em Marcos 16, 17 e 18 diz assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Como você crê naquele que você não conhece? Naquele que você não tem intimidade? Naquele que você não tem comunhão? É como Pedro, lá no começo da sua caminhada, onde Satanás queria separar a fé de Pedro. Se você não tem comunhão com o Senhor, a sua fé é facilmente separada de você. Mas existe uma ordem para isso, e por isso que lá em Marcos, um pouquinho antes, no versículo 14, diz: finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, quando estavam à mesa, antes do ofício, antes dos dons, antes das tarefas, antes do ministério, antes de impor as mãos e curar. O Senhor quer que você esteja nesse lugar, à mesa, num lugar de comunhão, num lugar de intimidade, num lugar de oração, num lugar de meditar nas Escrituras, de ter comunhão com os irmãos, de rasgar o coração para o Senhor, de escutar a sua voz. Esse é seu principal chamado. E por fim eu quero te trazer um exemplo aqui, que eu chamo de a trilogia do chamado de Barnabé. Esse homem que não é muito citado, não é muito comentado, ele fica mais ali, às vezes, nos bastidores, mas que ele teve uma importância fundamental. Ele ouviu, entendeu, obedeceu o seu chamado em Deus, vivendo sua real identidade no Senhor. E são 3 passagens ali, Atos 4, 9 e 11. Atos 4 diz assim para nós, versículo 36. José, levita, natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu entendo que Barnabé, olhando aquele movimento da igreja primitiva, da igreja primeira, ele volta às suas origens. Ele vê muitas pessoas ali derramando aos pés dos apóstolos. E ele olha para a vida dele e talvez pensa: o que eu estou fazendo aqui com um terreno no meu nome? Se você volta um pouquinho lá em Êxodo e Levítico, você lembra que as tribos tinham heranças no Senhor. Tinham terras que o Senhor distribuiu para cada tribo ali. Mas para os levitas, o que Deus fala? Que o Senhor é sua herança. E eu entendo que Barnabé, olhando para aquilo, ele volta às origens. E ele fala: eu preciso entregar algo. Eu preciso deixar aqui aos pés do Senhor. E voltar para aquilo que eu fui chamado. Voltar para o meu ministério, de cuidar das coisas do Senhor.
Talvez não seja sobre você ter mais alguma coisa, mas você deixar aos pés do Senhor. O que tem travado você? O que tem deixado você preso nesse lugar que não deixa você avançar? Lá em Atos 9, 26 diz: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Está falando de Paulo. Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. E fechando essa história, lá em Atos 11, 22, diz: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé está voltando às suas origens, está resgatando o seu chamado. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Entenda que quando você ouve o seu chamado, você ressignifica isso no Senhor. Você restaura essas raízes profundas em Deus. Muitas pessoas ao seu redor também são alcançadas. O Senhor ali na sua multiforma, na sua graça, quer alcançar muitos através do seu testemunho. Fica de pé no seu lugar. Barnabé poderia ser um religioso, poderia fazer de conta que não era para ele, poderia seguir sua vida com seu terreno, mas nunca teria uma história com Deus. Se permitiu ser restaurado, cumprir seu chamado, apresentou o maior escritor do Novo Testamento aos apóstolos, foi um pai na fé para Paulo, foi enviado e gerou muitos frutos. E você? Você tem escutado seu chamado? Tem ouvido seu chamado para estar nesse lugar? O que Deus está falando com você essa noite? Aonde Deus está tocando no seu coração? Qual é a área da sua vida? O que você precisa restaurar? Fale com Deus, entregue para o Senhor. Eu quero fazer um convite aqui, um primeiro convite. Talvez você esteja aqui essa noite, talvez seja a sua primeira vez, sua segunda vez, mas você ainda não ouviu esse chamado. Esse chamado, em primeiro lugar, de ser salvo. Nesse lugar de salvação. De andar eternamente com o Senhor, de ter seu nome escrito no livro da vida. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. E talvez essa seja a sua oração essa noite. Pai, eu quero te confessar como meu único e suficiente Salvador. Se você está fazendo essa oração comigo essa noite, enquanto a igreja está aqui de olhos fechados, levanta sua mão bem alto, deixa Deus te ver. Eu quero orar por você. Amém. Amém. Há mais alguém que está fazendo essa oração essa noite? Senhor, eu quero te confessar como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. A festa nos céus hoje. Eu quero fazer um segundo convite. Um segundo apelo aqui para você que... Eu não sei se você talvez tenha 1 ano de igreja, você tem 30 anos de igreja, não importa. Talvez você já até sirva o Senhor. Talvez você esteja como essa passagem aqui e ali de Isaías. E talvez do solo para cima não tem mais folhas, não tem mais frutos. Mas você quer estar com as raízes profundas no Senhor. Para que no tempo certo, para que no tempo do Senhor você volte a dar frutos. Se você quer mais de Deus, se você tem fome e sede de Deus, Deus tem comida para você. Saia do seu lugar. Enquanto a banda
toca aqui para nós algo, toca uma estrofe, saia do seu lugar, se mova em direção a esse chamado. Deus está convocando você. Não é só um convite. Deus está clamando, está gritando por você. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. E o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Sou teu e tu és Eu tenho certeza que tem mais pessoas que estão aí se prendendo no seu lugar. Não se importe quem está do seu lado. Ouça esse chamado do Senhor. Deus está clamando pela sua vida, para que você avance, para que você seja mais no Senhor. Deus quer restaurar a sua identidade. Deus quer que você vá além. Deus quer que você enxergue por cima dos muros, por cima dos montes. Deus quer restabelecer uma aliança com você essa noite. Não se prenda no seu lugar. Existe uma batalha sempre quando você se move na direção de Deus. Veja isso. Deus quer trazer algo especial para você. Deus quer trazer essa noite como um memorial. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor moveu no coração de cada um aqui essa noite, por aqueles que te confessaram como Senhor e Salvador, por aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida essa noite, Deus, para aqueles que a partir de hoje vão começar a caminhar com o Senhor de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Pai, nós te agradecemos por aqueles que ouviram o seu chamado essa noite, que querem criar raízes profundas no Senhor, que querem enxergar de uma outra forma, da maneira como o Senhor vê. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu mover, obrigado pela tua bondade, tua paternidade, Deus, sobre nós. Que o Senhor continue movendo, Senhor, através dessa igreja, continue trazendo testemunhos, Deus, que nos edifiquem, que possamos te colocar, Deus, no primeiro lugar da lista, no primeiro lugar do nosso coração, Deus, e te amar de todo o coração, como diz a tua palavra, Deus. Fica conosco, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.